destaques do momento. Atenção, está aqui. Destaque da imprensa nacional. 3 a cada 5 tem pouco interesse pela eleição. Ainda, você conferindo, 147 milhões é o número de brasileiros que estão atuando com possibilidade de voto na eleição deste ano. E o interesse muito pequeno pela eleição. Produção de petróleo do Brasil recua. Ainda, Pompeia, inaugurada a ponte na zona rural, ponte que foi recuperada. Garça, prefeito apresenta planejamento para saneamento básico. Marília terá castração de 1.200 cães para controle da leishmaniose visceral. Caritas Diocesana de Marília implanta projeto Espaço Conviver para a terceira idade. Um assunto polêmico, está aqui, Supremo debate nesta sexta-feira a descriminalização do aborto. O assunto é muito polêmico. Bem, a economia não vai bem, a saúde também não. E o Sistema Único de Saúde continua sendo um desafio para a população. Isso que é o benefício. Fernanda demorou para descobrir por que seu filho de 2 anos não conseguia dormir direito. Ela mostra que os médicos apontam que só com a cirurgia de adenoide, Gabriel vai melhorar a respiração. Uma espera de 4 meses no Sistema Único de Saúde. É muito demorado. A gente quer solucionar o problema, né? Porque você quer ver teu filho respirando bem. E a opção da cirurgia é para isso, né? Casos como o de Gabriel são comuns no SUS. Já faz uns 7 anos já que ela está tentando passar no especialista neurocirurgia e não consegue. Uns 7 anos atrás, o médico me encaminhou para poder fazer essa tomografia, dei meu nome, fiquei na lista de espera e até hoje nada. Levantamento do Conselho Federal de Medicina mostrou que 904 mil pessoas esperam por cirurgia não urgente ou eletiva no Sistema Único de Saúde. 750 mil aguardam há mais de 10 anos. Os procedimentos mais comuns são de ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia e cirurgia vascular. Só de catarata são 113 mil, de hérnia mais de 95 mil, de vesícula pouco mais de 90 mil. De varizes quase 80 mil e amígdalas e adenoide menos de 40 mil. Os números devem ser maiores porque os dados se referem a 16 estados e 2 capitais. Agora, um projeto de lei de iniciativa popular que tramita no Senado pretende dar mais transparência na fila de espera para pacientes que aguardam consultas, exames e cirurgias no Sistema Público de Saúde. Dentro de uma plataforma digital, ou seja, você passa a ter um número, você sabe em que lugar da fila você está e você pode acessar essa plataforma e ter uma ideia com um prazo definido de quando você vai poder realizar esse procedimento. Se a gente tem grupo de WhatsApp, a gente pode ter também um grupo de pacientes, prontuário eletrônico, cartão SUS, que é uma coisa da qual se fala faz muitos anos. É um desafio, inclusive, para os candidatos à presidência da República. Aliás, senadora Ana Amélia, do PP, aceita ser vice na chapa de Alckmin. A negociação praticamente fechada. Aécio Neves será candidato a deputado federal por Minas. Brasil registra 1.053 casos de sarampo. Vacinação contra sarampo e paralisia infantil no estado de São Paulo, antecipada para o próximo sábado. Inclusive, todas as unidades de saúde de Marília estarão funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde. Os pais precisam ter responsabilidade. Uma doença silenciosa que pode provocar a morte por complicações. Diabetes. O sensor que mede glicose e a bombinha de insulina acompanham Fabiana diariamente. Quando descobriu que tinha diabetes do tipo 1 aos 13 anos, o impacto emocional foi grande, até que ela resolveu transformar a dor em ajuda. Eu decidi que era momento de levar isso para outras pessoas também. E hoje eu tenho o blog, eu falo com mulheres que vivem esse dilema do diabetes e da saúde emocional e que buscam esse apoio
esse lugar seguro para falarem sobre as suas questões. Diabetes é uma doença crônica que se apresenta em 2 tipos principais, 1 e 2. O tipo 1 é caracterizado pela deficiência total na produção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas que permite a absorção de glicose pelas células. Já no tipo 2, a deficiência na produção de insulina é parcial, o tratamento é feito por meio de comprimidos e quase não existem sintomas. Era mais comum em adultos, mas com o aumento nos casos de obesidade, tem atingido cada vez mais jovens, pois está relacionado à gordura corporal. De acordo com dados do governo federal, nos últimos 10 anos, houve um crescimento de mais de 60% nos registros de diabetes. Hoje, estima-se que 20 milhões de brasileiros tenham a doença. 9 em cada 10 casos são do tipo 2. Motivado pela filha que descobriu diabetes do tipo 1 aos 3 anos, Fábio criou 13 leis e projetos de lei no estado de São Paulo, voltados à garantia de direitos e ao bem-estar de pessoas como ela. Qualquer cidadão pode fazer uma propositura, pode ter uma ideia de lei, ele só precisa que algum deputado, se for uma lei estadual, algum deputado abrigue isso. Uma das outras leis, que é a lei que nós estamos trabalhando agora, que é a lei que já foi aprovada na Assembleia, é a lei do copo azul, que faz com que todos os estabelecimentos comerciais tenham um copo diferenciado para servir refrigerante zero açúcar, evitando todos os erros que acontecem diariamente. O diabetes pode levar a complicações graves, por isso é importante ter acompanhamento médico e fazer exames de sangue com frequência, além de levar uma vida saudável. Sempre mudança de estilo de vida, então ter uma alimentação saudável, se exercitar, tudo isso ajuda a controlar a glicose, ajuda a baixar a glicose. Essa é a receita de Dona Sueli, que tem diabetes tipo 2 diagnosticado há 20 anos. Se não tivesse essa disciplina, talvez eu não tivesse do jeito que eu estou. Saudável. Saudável, é. De educação e informação à população. Mais destaques. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que decisão é clara. Lula está inelegível, condenado que foi em segunda instância. Supremo Tribunal Federal vai julgar liberdade de Lula até o dia 15. Santander adere a novo financiamento imobiliário com dinheiro do Fundo de Garantia. O Bradesco promete a novidade para o ano que vem. Enquanto isso, a Caixa Federal, a gente já debateu o assunto aqui também, elevou para 1,5 milhão a perspectiva de financiamento imobiliário com dinheiro do Fundo de Garantia. Agora é só colocar a medida em vigor na prática. E expectativa, dia 8, volta a liberação da cota do PIS/PASEP, é claro, para o trabalhador que tem direito a esse dinheiro extra. De olho no jornal, Carlos Henrique descobriu que está no grupo dos cotistas do fundo PIS/PASEP, que agora podem ter acesso ao benefício. Ele tem 60 anos e está aguardando o dia 8 de agosto para receber o dinheiro. Se é um dinheiro que nos pertence, vamos usá-lo, né? Quem puder retirar, que vá. É cotista do PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. Até o ano passado, tinha direito ao benefício quem tivesse mais de 70 anos, estivesse aposentado ou fosse declarado com invalidez. Esse grupo continua tendo acesso ao benefício a qualquer momento. A diferença é que entre agosto e setembro, as outras pessoas que tenham menos de 60 anos, por exemplo, também vão poder fazer o saque. Segundo o Ministério do Planejamento, cerca de 32 bilhões de reais estão disponíveis. Para os correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o benefício cai direto na conta a partir do dia 8 de agosto. Quem não tem conta nesses bancos pode procurar as agências de 14 de agosto a 28 de setembro. Para saber se você tem direito à cota e quais os documentos necessários para a retirada do dinheiro, a dica é consultar os sites do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Esses recursos podem ser acessados por herdeiros. É muito importante que herdeiros apresentem documentos ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, mostrando que os pais eram cotistas desses fundos e possam acessar esses recursos.
inclusive a começar pelo atestado de óbito. Tá aí então. Lembrando que cota é uma coisa, abono é outra. Abono do PIS/PASEP continua sendo pago para quem tem direito, referente ao trabalho em 2016 e 2017. Mais destaques. Atenção, Receita Federal faz alerta sobre golpe do amor via internet. E mais um tipo de golpe. Está aqui. Páginas falsas no Facebook estão sendo utilizadas para dar golpe no Dia dos Pais. Ainda, o Supremo Tribunal Federal decide: criança tem que ter completo, atenção, o período de 6 anos até 31 de março para ingressar na primeira série do ensino fundamental. Vou repetir então, a decisão é final no Supremo Tribunal Federal. Criança deve ter feito 6 anos até 31 de março para o ingresso na primeira série do ensino fundamental. Bem, o Brasil é um campeão mundial no acesso à internet, mas é preciso melhorar a tecnologia e baratear o custo. Confira. Quando veio morar em São Paulo, Mônica precisava de um telefone para falar com a família no interior. Por isso, há cerca de 30 anos, ela adquiriu um plano de expansão. Eu me lembro como se fosse hoje, chegar em casa, abrir a carta da Telesp, plano de expansão. Ah, você foi sorteada para ter uma linha de telefone. Nossa, foi festa. Eu fiz um plano de 12 meses e depois de 12 meses é que eu recebi a linha telefônica. O sistema Telebrás tinha 20 milhões de telefones fixos e pouco mais de 5 milhões de celulares ao ser privatizado. 20 anos depois, as linhas fixas dobraram e o número de celulares explodiu. Hoje são 235 milhões. Rafaela faz parte dos que trocaram o aparelho fixo pelo móvel. Hoje tudo, meu trabalho, conversar com todo mundo, ter acesso a tudo é meu celular. Para quem não conhece, muito prazer. Este aqui é um orelhão. Com a privatização, uma das obrigações das empresas foi espalhar telefones públicos por todo o país, inclusive na beira de uma rodovia. O seu José chegou a usar esse aparelho, que funcionava com fichas e cartões. Agora o povo tem um celular, né? É muito mais prático, né? Hoje é difícil achar um destes que funcione, mas não é só nos orelhões que a linha está muda. 4 em cada 10 casas no Brasil não têm conexão com a internet. Os principais motivos são o preço do serviço e a falta de infraestrutura de banda larga. A nova Lei Geral das Telecomunicações, que poderia mudar esta realidade, está parada há 2 anos no Senado. Hoje você não pode exigir das operadoras, né, aquilo que você não tem base legal. Se a lei estiver em vigor, elas têm a obrigação de levar a banda larga. Tá aí, então, importante agilizar. A internet precisa melhorar em termos do aspecto técnico com o avanço da tecnologia e, é claro, ficar mais barata. Destaques selecionados no FIES têm até 5 de agosto para inscrição. ProUni está saindo a lista de espera. Percentual de famílias endividadas cresce. Produção industrial tenta reagir no Brasil. E a polêmica dos planos de saúde. Quem tem o seu, pode-se dizer um privilegiado, está perdido. A esclerose múltipla, ela é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, né, que acomete o cérebro e a medula. Então ela é mais comum. As novas regras aumentariam em até 40% o valor das coparticipações em consultas e exames. Apesar de haver um teto no valor final do que o assegurado iria pagar, entidades como o Procon e IDEC alertaram que o consumidor iria pagar mais caro pelo seguro-saúde. A OAB comemorou a decisão. Uma vitória de toda a sociedade brasileira. Também deve servir, sem dúvida nenhuma, como um exemplo para outras agências de regulação. As agências reguladoras foram criadas nos anos 90 com as privatizações das estatais. São órgãos ligados ao governo federal que têm como papel fiscalizar, regulamentar e controlar produtos e serviços de interesse público, como telecomunicações, saúde, transporte, energia elétrica. A agência seria a ponte entre o setor público, o privado e o consumidor final.
Hoje, o Brasil possui 11 agências que regulam empresas públicas e privadas. O consumidor pode recorrer a qualquer uma delas para denunciar abusos de preços e má prestação de serviços, por exemplo. Cabe ao órgão investigar, multar as empresas e, se for o caso, propor mudanças na regulação do setor. A agência reguladora é um órgão técnico e precisa ser transparente, ágil e blindado das influências políticas e do poder econômico. Das 11 agências atuantes no Brasil, em 8 delas os cargos de diretores são ocupados por indicação política. Também há os que vêm de cargos importantes em empresas dos setores regulados. O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas diz que deixar a dirigência nas mãos de partidos ou permitir a influência privada pode comprometer investimentos no setor e a isenção na qualidade das decisões. Temos agências que funcionam melhor, agências que funcionam pior, há reguladores que são de fato técnicos independentes e há reguladores que infelizmente foram nomeados com critérios meramente políticos. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.